Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito maravilhosinhos em nome de Jesus. Como vocês já viram aí no título, esse vídeo é para responder essa perguntinha um tanto polêmica, não? Para uns sim, para outros não, mas vamos lá, vamos responder, vamos ao vídeo. É o seguinte, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro onde tudo começou, onde Deus criou o mundo, onde Deus criou o homem, onde Deus criou tudo que existe. Desde lá, desde o início de todas as coisas, a gente vai ver que depois que Deus cria o homem, uma coisa que ele fala para Adão é: domine sobre tudo que tem aqui. Domine sobre os animais, eu quero que você domine sobre tudo. Domine, governe. E o que é o domínio, o governo, senão uma forma de poder? Então, Deus estava dando ao homem poder sobre todas as coisas que ele havia criado ali. Nisso, de uma forma indireta, nós já temos duas coisinhas que compõem um cenário político: um governo e o poder. No mesmo livro de Gênesis, logo após Deus criar o homem, a mulher e ali estabelecer uma família, e logo após Deus dar poder ao homem para ele governar sobre todas as coisas, qual que é a próxima coisa então que Deus ele vai estabelecer? Uma nação, um povo. E ele escolheu os patriarcas justamente para isso. É ali na história de Abraão, na história de Isaac, na história de Jacó, que a gente vê o início ali da formação de uma nação. Nação essa que é o povo de Israel. Aí agora nós já vamos ter três coisinhas. Nós já temos o homem governando, nós já temos o senso de poder que Deus colocou no homem, e agora nós vamos ter a criação de uma nação. Tayane, onde é que você está querendo chegar? Se nós temos aqui o homem governando, o homem com senso de poder e uma nação para o homem poder aplicar essas coisinhas aqui, o que nós temos aqui senão um cenário político? Sim, meus amigos, porque o que é a política senão o meio pelo qual o homem irá governar, o homem irá ter poder para administrar uma nação, para poder organizar, estruturar um povo, uma sociedade e representá-los. Então, o que é isso senão política, minha gente? Após Adão, após os patriarcas, após essa formação do povo de Israel, nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, esse mesmo povo que foi formado através dos patriarcas, esse mesmo povo, essa mesma nação, mais tarde, essas pessoas elas foram levadas para o Egito, elas permaneceram por lá e chegando lá no Egito, que já é outro povo, ali também tem um governo. O que é isso senão um cenário político? Deus vai levantar o próprio José como governador, como administrador daquele povo ali do Egito. Então, José ali no Egito, ele vai ter um cargo político. Então, gente, desde o início de todas as coisas, desde o primeiro livro da Bíblia, que a gente já ouve se falar de política. Aquela historinha que através de José, que foi se parar lá no Egito, os seus descendentes, os seus parentes também foram para lá atrás dele e lá eles permaneceram. E o que vai acontecer aí? José morre, os seus descendentes ficam lá no Egito, eles começam a crescer. Vem outro faraó, outro governador, começa a notar que o povo está numeroso, que o povo está crescendo demais. E aí ele fica com receio que aquele povo tome conta das terras dele, que aquele povo tome conta de tudo, que é do povo do Egito. Então, prontamente, o que o governador, o novo faraó faz? Ele escraviza o povo hebreu. Ele escraviza os descendentes dos patriarcas. E lá eles permanecem escravizados. Vale ressaltar, gente, que naquela época o Egito era uma potência mundial. É tipo que nem os Estados Unidos é hoje, entendeu? Então, gente, aqui nós temos governo, nós temos um povo, nós temos um conflito por questões políticas, né? Porque esse povo foi escravizado por questões territoriais. Aqui nós temos uma potência mundial na época. O que é tudo isso, se não um cenário político? É, meus amigos, é política na Bíblia. Na Bíblia.
Após isso, o cenário, o ambiente político continua. Aquele povo tá ali, escravizado. E aí o que Deus faz? Deus vai levantar um libertador para poder salvar aquele povo, para poder tirar aquele povo das garras de Faraó. E o escolhido será Moisés. Deus escolhe Moisés não só para libertar aquele povo, mas Deus também vai escolher Moisés para liderar o povo, ajudar a organizar aquele povo todo e para ser representante do povo diante de Deus, porque Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Então, mais para frente a gente vai ver Deus ali gerindo suas leis, instituindo suas leis para o povo. A gente vai ver uma nova estrutura se formando ali, uma nova estrutura sendo organizada ali dentro daquele povo, que é uma estrutura de tribos, uma divisão de tribos. E Moisés então vai passar essas leis para o povo, vai aplicar essas leis, vai deixar o povo ciente dessas leis instituídas por Deus. A gente já tem aqui uma nação toda sendo reorganizada, estruturada ali, divididinha. A gente tem Moisés organizando tudo isso e sendo representante da galera. E agora então tem leis para completar mais ainda. E o que é isso se não política? Minha gente, eu vou abrir um parêntese aqui bem grande, tá bom? Bem grande, do tamanho da minha mão, para dizer para vocês que todos esses acontecimentos na Bíblia, tudo isso daí é espiritual, tudo isso daí tem um propósito, tudo isso daí aponta para um único propósito, tá bom? Mas o que eu estou trazendo aqui e a forma que eu estou colocando aqui é para que vocês possam visualizar que Deus usou sim um cenário político para diversos acontecimentos e fatos que ocorreram dentro da Bíblia. E que o senso de justiça que o homem tem, o senso de poder e de governo que regem a política, essas coisas aí, elas foram criadas por Deus desde o Éden. Então, gente, vamos parar em nome de Jesus com essa ideia retrógrada que política é coisa do cão, com essa teoria sinistra que política é coisa do capiroto. Não é. Política é de Deus, sim. Porém, homens pecadores, homens maus e até mesmo alguns homens com influência maligna, com pacto lá, com o coisa ruim, usaram e continuam usando disso, usando da política, se aproveitando disso para poder cometer as maiores atrocidades. E isso é muito triste, mas infelizmente ocorre. Mas nem por isso política não é de Deus. Porque, por exemplo, o exemplo do homem, de nós mesmos. Deus nos criou para sermos algo bacana, para sermos algo beleza, algo bom. Mas o que o homem fez? O homem trilhou os seus próprios caminhos, com as suas próprias escolhas. Caiu no pecado e se afastou de Deus. Foi terrível também o que o homem fez, com a sua própria natureza, com a sua própria humanidade. Mas nem por isso o homem deixou de ser criação de Deus. Exatamente da mesma forma acontece com a política. Desde que essa terra existe e tudo que nela foi estabelecido, a política existe também. E isso faz parte da criação de Deus. Mas vamos voltar aqui para os acontecimentos e fatos que ocorreram na Bíblia dentro de um cenário político. Depois que aquele povo foi liberto, depois que aquele povo se dividiu em tribos, aquele povo tomou posse da terra prometida e Deus continuou levantando pessoas com cargos para poder organizar aquele povo, administrar aquele povo, aplicar as leis de Deus ali naquele povo. Então, Deus levantou juízes para governar o povo. Nós vamos ver nomes como Débora, Gideão, Sansão, todos esses nomes aí, e tiveram alguns mais, mas eu não vou citar todos aqui, estou citando os mais conhecidos, que você deve saber quem é, amém? Então, todos esses nomes aí foram pessoas que Deus levantou como juízes, pessoas que tiveram cargos de autoridade sobre um povo. E um cargo que tem autoridade sobre um povo está dentro de um cenário político. Um pouquinho mais para frente, depois dos juízes, Deus então vai levantar reis. Então, o povo de Israel passa a ter um regime monárquico. Deus então começa a levantar reis para governar o povo,
reis para serem representantes do povo, para administrar aquele pessoal todo. Nomes que você conhece como Davi, Salomão, foram pessoas com cargos políticos que Deus levantou e usou poderosamente para fazer pelo seu povo dentro da Bíblia. Depois, gente, mais pra frente, nós vamos ver Daniel, que era primeiro-ministro da Babilônia. Nós vamos ver Esdras, que também tinha sido eleito como governador. Nós vamos ver, gente, daí por diante, várias pessoas com cargos de autoridade, com cargos políticos que Deus levantou e usou de forma tremenda dentro da Bíblia. Homens e mulheres muito usados por Deus. Eu não vou aqui ficar citando um por um, mas se você prestar atenção ao estudar a Bíblia, ao mesmo só lendo a Bíblia, você vai ver que vários acontecimentos, até mesmo com o próprio povo de Israel, disputas de território, guerras, o povo levado em exílio, até a idolatria do povo, que o povo chegou a idolatrar ídolos graças a alguns reis que tinham essa cultura com eles. Alguns reis ali de Israel na época tinham essa cultura, tinham essa idolatria. Então, eles eram reis, eles eram autoridades, governantes idólatras e passavam isso para o seu povo. Estabelecia aquela cultura ali. Então, até a idolatria do povo de Israel foi por influência dos políticos. Então, vários acontecimentos ali vão ser através de cenário político. E no Novo Testamento? Vamos lá, meu povo. No Novo Testamento, Deus usou o cenário político do Império Romano para trazer Jesus, o Messias. Jesus nasceu dentro desse cenário em que Roma, que agora era a mais nova potência mundial, Roma governava todo o mundo naquela época ali. E Jesus nasceu dentro dessa época de um cenário político citado e muito citado na Bíblia, nesse Novo Testamento. E até na morte de Jesus, Deus também usou um político, o José de Arimateia. Foi ele quem pediu o corpo de Jesus para poder dar um enterro digno a Jesus. Senão, Jesus iria ser enterrado como um indigente. Então, Deus levantou José de Arimateia, que era um político da época, tinha um cargo político na época. Então, levantou este homem para poder usar ele e glorificar, assim, o nome dele. Após tudo isso, os governos e a política já estava tudo estabelecido na terra. Então, agora, com o nascimento da igreja primitiva dentro do Novo Testamento, Deus já havia estruturado nações, estruturado o povo. Deus agora vai estruturar o que então? A sua igreja. Constituindo assim agora autoridades não políticas, mas não deixam de ser autoridades, mas agora serão autoridades espirituais, como por exemplo, bispos, pastores, apóstolos, diáconos, líderes, que assim foram constituídos para poder organizar, ajudar a estruturar, administrar, pastorear a igreja do Senhor. Então, em resumo, sim, tem política na Bíblia. Sim, política é de Deus. Deus trabalhou dentro de um cenário político desde a época da Bíblia e continua trabalhando até hoje, porque como eu já citei aqui em outros vídeos, ainda existem profecias apocalípticas para acontecerem. Profecias que a gente encontra na Bíblia estão ainda para acontecer e irão acontecer dentro de um cenário político. Então Deus trabalhou dentro de um cenário político na Bíblia e continua trabalhando até a data de hoje dentro desse cenário. A política ela só se torna algo ruim quando o homem dá lugar ao diabo, infelizmente, praticando aí corrupções, enganações, ideologias políticas e tudo mais que tenta destruir os propósitos de Deus aqui na Terra. Amém, gente? Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido em nome de Jesus.
Tem vídeo aqui no card, dá uma olhadinha lá também, porque é um vídeo muito relacionado com esse daqui que eu estou falando, amém? Meu Instagram vai estar passando aqui na tela, me segue por lá que a gente fica juntinho. Me fala aí embaixo nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Se você concorda, se você discorda, se você pensava de uma forma, agora tá pensando em outra, ou se você continua pensando a mesma, me conta. Tá bom? Porque eu quero saber. Então esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.